Fala pessoal, tudo bem? É, Eu decidi gravar esse vídeo aqui para todas as pessoas que desejam entrar no marketing direto, não PLR, mas o marketing direto por si só, porque essa carta é a carta que mudou minha vida, ok? Então estou gravando esse vídeo aqui, desculpa minha voz, sim, eu estou doente, gripado. Fui inventar de bater PR na academia, fiz uma remada com 80 quilos de cada lado, desmaiei e fiquei doente durante 2, 3 dias. E talvez seja por isso que eu tô gravando isso aqui. Então esse vídeo vai ficar pra vocês, até se vocês quiserem compartilhar com alguém. Esse vídeo é muito top, por quê? Porque essa carta de vendas foi a carta de vendas que mudou a minha vida. Nos últimos meses eu analisei mais de 100 cartas de venda, escrevi algumas cartas de vendas que venderam múltiplos dígitos, né? A galera gosta muito de falar de dígitos, mas eu gosto de dizer que eu analisei cartas de venda. Então, eu analisei muitas cartas de venda, certo? E essa aqui foi a carta de venda, sim, que foi a número 1, que foi a carta de venda que me pegou mais, que é uma carta de venda do Gary Albert, certo? E por que essa carta de venda ela tem uma história em comum comigo? Eu tenho até que agradecer o Diogo Arnold. Diogo Arnold, se o senhor estiver assistindo isso aqui, bem provável que não esteja, mas se você estiver assistindo, muito obrigado por ter me recomendado lá atrás, nos seus stories, sobre o Gary Albert, sobre essa carta. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Você foi um grande homem por ter feito isso, certo? E essa carta, ela diz uma coisa simples, né? Que tudo na sua vida pode ser mudado escrevendo uma carta de vendas. A sua vida ela pode mudar se você escrever uma carta de vendas. Você pode ficar rico escrevendo uma carta de vendas. E desde então, na época que eu tava mal da coisa, né? Eu comecei a ir atrás dessa carta de vendas. E pra mim foi quando eu comecei a minha jornada, quando eu embarquei numa jornada e eu larguei tudo que eu tinha de errado e comecei a focar somente nessa jornada, que é atrás dessa carta de vendas para mudar de vida, entendeu? E eu ainda tô nessa jornada porque eu sinto que eu não tenho tanta... Eu ainda não sei muita coisa, entendeu? Eu ainda acredito, conversando com amigos meus que fazem 100, 200 mil reais por dia, eu não tenho tanto conhecimento assim na frente desses caras, né? Então, mas antes de tudo eu queria só fazer essa introdução pra gente poder começar a analisar isso aqui, certo? Essa carta de vendas é uma carta de vendas escrita pelo Gary Albert, que venderia um produto de como escrever uma carta de vendas, né? E é por isso que essa carta de vendas ela é genial. E ela é uma carta de vendas que change my life, né? Change my game. Ela mudou a minha vida, certo? Algumas coisas aqui eu vou ter que adicionar no meu da análise, certo? Porque a minha análise é uma análise muito rápida barra crua, certo? Principalmente quando é uma carta que eu já li inúmeras e inúmeras vezes. Então eu não analisei coisa por coisa. A carta começa com uma pergunta que ela é uma antecipação e uma conformidade, que é o que? Precisa de dinheiro rápido, certo? É um benefício por trás, além de ser um qualificador, mas ela diz para a pessoa indiretamente o seguinte, ó, você precisa ganhar grana, certo? E a pessoa diz, preciso. Isso já atrela um benefício, uma antecipação do benefício. Só que ao mesmo tempo isso aqui também é uma conformidade. Para quem não sabe, existe uma coisa que a gente chama de reason why, que é uma cadeia de sims que a pessoa vai dizendo para você, certo? No decorrer do seu copy, para que no final fique muito mais fácil ela dizer esse sim, né? Não é você fazer uma pergunta dessa, mas a conformidade, toda vez que a pessoa diz sim pra ti, ela tende a no futuro dizer sim para coisas maiores, né? Aconselho até que vocês vejam o The Push do Darren Brown. É um documentário muito top, tem no Netflix, certo? Para vocês darem uma olhada nisso. Precisa de dinheiro rápido, tente isso. E esse tente isso já dá um efeito mais de antecipação pra pessoa saber, vou tentar o quê? E aí joga a pessoa pra próxima frase, né? E aí que entra. O incrível segredo de fazer dinheiro de um nerd desesperado de Ohio. A verbalização na tradução, desculpa o caminhão passando aqui, mas a verbalização traduzida do português não fica tão top quanto The Amazing Money Making Secret of a Desperate Nerd from Ohio. Ela não fica tão top assim, né? Mas vamos lá. O incrível segredo de fazer dinheiro de um nerd desesperado de Ohio, certo? Isso aqui é muito top, isso aqui é uma headline de complexidade gigante que ele fez em poucas frases, né? Mas vamos lá. O incrível segredo, né?
O incrível segredo, ele pode ser meio que um mecanismo barra o que eu chamo de grande questão, que é o meio para a pessoa atingir o benefício barra hook, né, que a galera chama de hook. Nesse caso, o incrível segredo, ele é a grande questão, certo? Que no caso é o seguinte, o que é esse incrível segredo? É o que ele vai tentar justificar toda a carta dele, que no caso esse incrível segredo é escrever as cartas de venda, certo? Então, o que é esse incrível segredo de fazer dinheiro e etc, né? O que é esse incrível segredo, certo? E aí a pessoa se pergunta o que é e a pessoa continua lendo porque ela quer saber o que é esse incrível segredo, certo? Só que só esse ângulo não seria tão forte se não tivesse esses dois pontos, né? Que é o de fazer dinheiro, porque toda headline ela tem que ter um benefício, certo? Uma headline que só conta uma história, ela não vai trazer gente pra querendo comprar, certo? A única pessoa que conseguiu fazer isso é aquela lá do Eles Riram de Mim Quando Eu Sei no Piano, mas quando eu comecei a tocar, o único cara, certo? De resto, a tua headline tem que ter um benefício. Então ele diz, o incrível segredo de fazer dinheiro. Já dá mais força pro incrível segredo, certo? E aí ele vem de um nerd desesperado de Ohio, certo? Nerd, isso aqui cria uma narrativa quando ele fala de nerd, certo? Por quê? Se eu chego e digo o seguinte, o incrível segredo de fazer dinheiro do Donald Trump. Isso aqui seria uma narrativa muito top. Mas quando ele fala de nerd, ele usa aquele nós contra eles, né? Aquela metodologia nós contra eles. Tem até uma bullet, que foi até a bullet de aniversário de que quando o Gary Albert morreu, né? Que foi uma bullet escrita pelo Gary Bencivenga. Que ele diz que o Gary ele sempre escrevia muito na estrutura que é de amazing, no caso uma coisa de alguém que você não espera, né? Deixa eu ver se eu até encontro aqui. Não vou mostrar aqui essa estrutura agora, né? E aqui, Desesperado de Ohio, ele deixa mais ainda a parada mais específica, né? Deixa a parada mais específica. Depois ele começa a carta com um caro amigo. Isso aqui dá um ar de pessoalidade, certo? Isso aqui é interessante que vocês coloquem também na cópia de vocês. Existem várias pessoas que fazem isso, por exemplo, o robô de Pix, né? Você pode ser sincero comigo. Você já se perguntou por que várias e várias pessoas, então a pessoa sempre sente que ela está conversando com alguém. Não é um narrador, e sim uma pessoa. Enquanto mais pessoalidade tu coloca no teu VSL, no teu copy, mais forte ele tende a ser, certo? E ele começa aqui fazendo o que a gente chama, que o Gary Albert faz muito, né? Se você gostaria de ganhar muito dinheiro de uma maneira mais rápida possível, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler. Se você gostaria de ganhar muito dinheiro da maneira mais rápida possível, é uma promessa, além de ser uma promessa, ele é um qualificador que também leva pro cara pra uma conformidade, que a pessoa vai dizer, eu quero, sim, eu quero, e a pessoa já faz a afirmação mental, certo? E isso aqui é interessante por quê? Porque o próprio João Campos já fala isso. O João Campos também, se estiver assistindo, pô, eu tô fazendo muito lei de atração que eu tô famoso, né? Mas me façam ficar famoso compartilhando esse vídeo. Vamos lá. Se você... Essa questão, né? Se você gostaria de ganhar muito dinheiro, essa carta é a carta mais importante que você vai ler. É o que o João Campos fala de venda da visualização, né? Porque a pessoa, ela precisa estar comprada em assistir teu vídeo ou ler tua carta. E ele faz isso de uma forma muito top. Se você gostaria de ganhar muito dinheiro da maneira mais rápida possível, ele também é muito cravador nas costas. A galera disse que o Gary Albert é muito cravador nas costas. Ele sempre é muito sem compaixão, né? E outra coisa, acho que se o Gary Albert estivesse vivo hoje, ele estaria rodando o robô de Pix pra cima. E acho que o robô de Pix pra ele ainda era baixo, certo? Do jeito que ele era. Mas aí o que acontece? Ele vai ver isso aqui, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler, ou seja, ele atrela um benefício à visualização dessa carta. Ele diz o seguinte, se você quer ganhar dinheiro, essa aqui vai ser a carta mais importante que você vai ler, certo? E isso, vocês podem utilizar na carta de vocês, mas é sempre interessante vocês utilizarem isso de uma maneira mais específica da coisa, né? Ou seja, se você gostaria de sentir de novo o cheiro, o toque e o amor dele, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler, certo? Isso dá um ar de que a pessoa ela vai ganhar algo ao visualizar isso. Aí tu consegue, né, nesses pequenos loops, fazer com que a pessoa assista o teu vídeo até o final, certo? Então ele vem aqui e diz o seguinte, aqui está o porquê, certo? Toda afirmação gera um porquê na cabeça da pessoa, né? Por que essa carta vai ser a mais importante que eu vou ler? Então ele vem aqui e antecipa. Só que ele não antecipa isso, ele não responde essa pergunta, isso que é genial, ele não responde essa pergunta com
a resposta. Ele faz toda uma jornada do herói. Ou seja, meu nome é Gary Albert e algum tempo atrás eu estava quase morto. Meu negócio estava quase falido e eu não pude até pagar meu aluguel. Na verdade, eu não estava apenas quebrado, eu estava desesperado, certo? Então aqui, ele responde essa pergunta com outro loop que responde outra pergunta, que é o que? Quem é esse nerd desesperado de Ohio? Né? Então ele vem, meu nome é Gary Albert, ele se apresenta, certo? E aí que entra, uma jornada do herói, ela é a melhor maneira de você gerar loop. Por quê? Porque as pessoas, mesmo sabendo como é que vai ser o final da história, elas vão continuar querendo assistir, certo? Aí o cara pode dizer, mas lead de história não funciona, blá 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 blá. Irmão, funciona sim, certo? Lead de história é um dos melhores leads que existem. Só você analisar lá as cartas do menino, do Chris Haddad. Vocês vão ver que é muito, muito forte. Então essa história contada gera um loop muito top. E além disso, gera um papel de... Eu não sinto que isso aqui gera identificação na mente da pessoa, porque a pessoa não tá falida. Isso aqui é mais uma narrativa. Por quê? Porque se fosse para gerar um papel de identificação na pessoa, esse seria um storytelling muito mais longo. Esse storytelling dele se suspende a 5, 6 parágrafos, entendeu? Mas vamos lá. Então um dia eu tive uma ideia louca sobre escrever um certo tipo de carta que fazia as pessoas me enviarem dinheiro, certo? Isso aqui, ele já antecipa a grande questão, que é o quê? Que é o incrível segredo, e a pessoa já diz, esse incrível segredo é essa ideia louca que ele teve. A pessoa já tem essa suspeita, certo? Sobre escrever um certo tipo de carta que faz as pessoas me enviarem dinheiro. Isso aqui é o game, né? Que é literalmente isso. Você escreve um tipo de carta, certo? Um SL, uma Sales Letter, ou um VSL, certo? E as pessoas vão te enviar dinheiro. Isso aqui é o cerne da questão. É que você escreve uma carta, escreve uma campanha, e se essa campanha dá muito certo, é como até os meninos falam, deu 2x de ROI, é só ir pra cima, entendeu? Se você tá dando 2x de ROI, você vende sua casa e coloca lá na oferta, entendeu? Porque essa é a questão, né? E aí ele faz essa antecipação, essa ideia louca sobre escrever um certo tipo de carta, para as pessoas me enviarem dinheiro. Isso aqui antecipa a grande questão e deixa a pessoa, como assim? A pessoa vai te enviar dinheiro através de ler uma carta, né? Aí ele continua. Estava morando em Israel na época, meus amigos riram de mim, riram da ideia, né? Eles pensaram ser uma grande piada. Eles disseram que eu era um sonhador e que eu não tinha senso comum. Na verdade, um cara disse que eu era apenas um nerd e que minha ideia era tão boba que chegou até ter pena de mim. Isso aqui é mais uma vez um papel de identificação, não um papel de identificação do Eugene Schwartz, mas um papel de identificação tipo assim, riram de mim, disseram que eu era e assim por diante. Isso é uma parada muito forte, porque todo mundo sente essa falsa noção de que as pessoas estão sempre julgando ele, sendo que essa porra não existe. A galera tá cagando e andando pros outros, certo? A galera vai comentar durante uma hora ou outra, mas geralmente a pessoa não liga muito porque o outro tá falando, porque o outro tá vestindo uma roupa. Isso aí até uma parada mais de mindset, né, na minha visão. Mas a galera tá cagando e andando pra isso, certo? Mas dentro do ser humano existe essa sensação de que as pessoas estão observando eles e que as pessoas estão sempre querendo julgar, entendeu? Que eles estão sempre sendo julgados. E aí entra aquela narrativa do nós contra eles, assim por diante. Isso aqui dá até mais uma força pra jornada do herói. Aí voltando aqui, certo? Então ele já deixa mais um clímax, né, da questão e faz o seguinte, agora deu certo ou não? Aí ele vem, sim, eu não me importei. Eu ainda acreditava ter uma ideia boa e comecei a escrever essas cartas e enviá-las, mas jornada do herói. E a pessoa fica, o que aconteceu? Então ele diz, e adivinha? As pessoas começaram a me enviar dinheiro, certo? E aí entra o benefício indireto e o final da jornada do herói. Então vocês veem aqui que é um storytelling muito curto, certo? É um storytelling rápido, que é o mesmo storytelling que a galera usa hoje no VSL Express, né? E é um storytelling que funcionava desde a época lá do Gary Albert, né? E adivinha? As pessoas começaram a me enviar dinheiro. Eu usei esse dinheiro para enviar mais cartas e conseguir mais dinheiro. E com esse dinheiro eu enviei de novo, o que me trouxe mais dinheiro. Isso aqui é uma pitch de especulação. O que significa, Abraão, uma pitch de especulação? A galera que trabalha no nicho financeiro sabe muito bem o que é isso. É você especular na mente do prospect, do cliente, como seria a vida dele, dele fazendo o produto, entendeu? Tipo assim, eu tive uma oferta e essa oferta me deu 2x de ROI e eu coloquei minha casa, que eu vendi minha casa, deu 50 mil, e eu coloquei esse dinheiro em tráfego e voltou 200 mil, certo? Aí já é 4x de ROI, né? Mas é uma especulação, tá ligado? E aí eu consegui comprar de novo, blá blá blá. Isso aqui dá uma pitch de especulação. E por que isso é tão forte? Porque, segundo o Eugene Schwartz, pitch é a única maneira que você tem de criar desejo num copy. Eu posso até depois gravar um vídeo explicando, mas pitch é a única maneira de você gerar desejo num copy, né? E vamos lá. E assim por diante, certo? Qual a linha de fundo? Simplesmente isso. Antes de terminar, a carta gerou. Qual a linha de fundo? Isso aqui ele antecipa uma pergunta, o que tem por trás dessa carta, né? E ele diz, antes de terminar,
essa carta me gerou. Então ele responde uma pergunta com outra pergunta que antecipa um benefício, que é o quê? Mais de 7 milhões e 300 mil de vendas, né? E ele nem fala que isso aqui é dinheiro, ele fala isso aqui como venda, certo? Não é nem dinheiro, é venda. Então, tipo assim, a pessoa faz um cálculo, sacou? Por exemplo, vamos supor que eu chego pra vocês e digo o seguinte: o último copy que eu escrevi gerou 2 milhões de vendas. A pessoa vai dizer, caraca, 2 milhões de vendas. Aí a pessoa já pensa, caralho, mas 2 milhões de vendas, se o produto dele é 67, ele lucrou tanto, caramba, isso aí já foi dinheiro pra caralho, deu quase 67 milhões, pelo amor de Deus. E aí a pessoa já pensa, entendeu? Então, essa parada é muito top. De tipo assim, 7 milhões e 300 mil de vendas. Então a pessoa já pensa por ela. E enquanto mais a pessoa pensar naquele teu benefício, enquanto mais a pessoa pensar naquilo, melhor. E isso aí entra a teoria lá das pitches, né? O Godin, ele falava que existiam 3 maneiras, 3 coisas no copy. Primeiro é pitchery, certo? Que é para tu gerar desejo. E existe identificação, que é o papel que a pessoa quer exercer no mundo. Ou seja, a pessoa gorda, ela não quer emagrecer pra ficar magra, ela quer emagrecer pra poder pressionar os outros, pra poder melhorar com o marido, pra poder ficar gostosa e assim por diante. E existe a gradalização, que são você passar por crenças e assim por diante, certo? Então isso aqui é uma maneira de você fazer uma picture de, tipo assim, coisa genial, certo? E ele vem, pense nisso, isso aqui é um comando mental que vocês podem dizer, mas essa porra não existe. Existe sim, e boas cartas de vendas dão muitos comandos mentais na cabeça da pessoa. Pense nisso, olhe pra mim, olhe pra baixo, blá 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 blá, que a pessoa fica mais, é que nem uma hipnose, certo? Mas isso aqui nunca foi e não vai ser o 80-20, certo? O 80-20 é toda a parada lógica, de chamada de atenção, de big idea, que o Beto fala, a galera chama de big idea, né? A big idea da carta, o mecanismo e a oferta. Esse vai ser o 80-20. Isso aqui são detalhes que você lapida uma copy para que a pessoa consiga lá no fundo ter uma conversão maior. Por exemplo, é que nem um fisiculturista. É que nem um treino, por exemplo. Primeiro você começa treinando AB, que é superior e inferior. Depois você começa treinando ABC, depois de um tempo, né? Depois você vai treinando ABCDE, porque você vai ganhando casca, você vai conquistando isso, certo? Então não pense nisso agora. É uma parada que o Gary utilizou na carta dele, essa parada de comando mental. Mas se você não tem um mecanismo bom, se você não sabe fazer uma big idea boa, um hook bom, uma lead boa, e você não sabe fazer uma oferta, isso aqui não vai adiantar de nada, certo? Então esses são os 3,80-20 de uma carta de venda. Aí vamos lá, pense nisso. Mais 7 milhões de pessoas escreveram de volta para mim e mandaram dinheiro após ler essa carta. Mais uma vez essa picture de especulação, certo? E aí ele pergunta, o que eu estava vendendo? Na verdade não importa, você vê que a magia está na carta, não no produto. E aí que entra. Essa aqui é uma objeção gigante, latente, quando ele fala de uma carta de vendas, que a pessoa vai pensar, tá, eu vou vender o quê? Certo? E a partir do momento que a pessoa faz isso, ela vai olhar e vai dizer, tá, e aí? Certo? Eu sei que você tem uma carta de vendas, mas eu não quero me tornar redator, eu quero vender alguma coisa, certo? Então a pessoa diz, tá bom, eu vou sair da carta agora porque eu não tenho o que vender. Entendeu? Então ele já quebra essa objeção aqui agora, ele faz essa antecipação de objeção, certo? E ele diz, na verdade, não importa, você vê que a magia está na carta no produto. E aqui ele faz uma pergunta, você tem algo para vender? Isso aqui, além de ser um teste de conformidade, ele é uma quebra de objeção. Por quê? Porque ele vai quebrar essas objeções de forma muito mais prática, abaixo do copy, certo? Que ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é o bloco mais genial de copy que eu já li em todos os tempos, certo? Vou só dar um corte aqui para pegar uma água, que minha garganta já está coçando, e aí eu volto e continuo falando sobre isso. Pronto, voltando, certo? Eu tava até pensei na parada que eu dei muita risada ali, que é toda vez que eu fico doente, eu abro o Instagram e eu começo a responder perguntas ou gravo alguma coisa pro YouTube, porque eu não tenho tanta produtividade assim, normal. Aí eu acho que eu falei isso na última vez na call, acho que alguém fez macumba pra não poder ficar doente mais vezes ao ano, entendeu? Então, isso se você fez isso, dê aumento pro pai de santo, porque tá funcionando, certo? Mas vamos lá. Você tem algo para vender? Conformidade, quebra de objeção? Se sim, você pode usar essa ideia maluca que eu tive para vender infinitamente qualquer coisa, certo? Além disso aqui ser um benefício, o /picture é uma quebra de objeção. E aqui que entra, aqui é o bloco mais, tipo assim, a coisa mais genial que eu já vi. E aí ele diz, quem precisa desse segredo, certo? Antes de tudo, eu preciso apresentar uma teoria para vocês, antes de eu ler isso aqui, que é o seguinte: não existe somente uma pessoa lendo tua carta, certo? Eu acredito, na minha visão, que a melhor maneira de escrever uma carta de vendas é tu pensar num único avatar. Só que tu não pode
tu tem que pensar que tu tá escrevendo pra esse avatar, mas esse avatar também tem amigas. Ou ele tem amigos, que também vão estar lendo o teu copy, certo? Ou seja, uma mulher que foi deixada, ela vai ter algumas objeções. Uma mulher que foi deixada, ela vai ter objeções, porque ela vai pensar, por que esse cara me deixou? Uma mulher que foi trocada, ela já vai ter outras objeções e outros desejos, entendeu? Ou seja, o teu copy, para que seja um copy escalável, ele tem que falar com todas as pessoas. Lógico que na hora que tu vai escrever, tu tem que pensar só em uma pessoa, certo? Porém, contudo, entretanto, na hora que você for comunicar, fazer bullet, se funciona pra mim ou não, quebrar objeções, você tem que estar sempre em mente que existem outras pessoas lendo seu copy, certo? Isso aqui é muito bom, sacou? Aí vamos lá. Quem precisa desse segredo? Você é um vendedor que precisa de mais vendas? Você é uma dona de casa à beira do divórcio que precisa de alguma forma de ganhar uma pilha de dinheiro? Você tem uma loja de imóveis, restaurante ou até um carrinho de cachorro-quente e gosta de triplicar o número de clientes? Você é um fabricante que deseja vender 6 vezes mais? Você é um consultor de marketing que gostaria de acompanhar as novas ideias de técnicas? Você é dentista, médico ou qualquer outro profissional de saúde que deseja ver seu consultório lotado? Você tem uma casa e gostaria de vender, ou 1000 casas, ou um barco, ou um carro? Você tem alguma coisa que gostaria de vender? Um serviço, um produto? Você mesmo? Bom, o que é esse bloco, certo? Esse bloco, ele é um bloco todo de conformidade, certo? Que faz uma venda de unimercado. Ou seja, pelo amor de Deus, agora eu falei complicado, né? Literalmente, ele vai pegar todas as pessoas que estão lendo essa carta, ele vai dissecar e vai dizer, você tem isso. A pessoa vai dizer sim, certo? E se a pessoa te disser mais sims, melhor, certo? Então é um bloco todo de conformidade, faz a pessoa dizer sim, antes dele fazer a proposta do sim final. E ele diz, se você respondeu sim para todas essas perguntas acima, você deve tentar a minha ideia louca, e você pode ler tudo no meu novo livro chamado... Então ele diz, se você respondeu sim, que a pessoa respondeu sim, eu respondi sim. A qualquer pergunta acima, você deve tentar, e etc. Então, a pessoa vai dizendo vários e vários sims, até o momento que o outro sim, o sim que ele quer, vai ser o sim total. Vocês só vão entender isso lá assistindo o The Push do Darren Brown, certo? E aí entra, o nome do produto dele, é muito bom isso, que o nome do produto dele é um benefício e promessa. Que é o como fazer o máximo de dinheiro no menor tempo possível, certo? E aí que entra, aqui ele já mete o produto, ele faz a construção de produto aqui, ele já mete o produto aqui, foda-se, certo? E aí que entra. Até então, essa carta de vendas, a pessoa diz, essa carta de vendas tá aqui, só que ele não justificou ainda. Ele disse que a solução dele existe, mas ele não justificou ainda. Agora ele vai pra parte de mecanismo, assim, tá ligado? E essa é a parada mais top, e essa aula vai ficar 1 hora, pelo amor de Deus. Vamos lá, ouça, muitos anos atrás eu pensei que queria ser um vendedor. Eu tinha um emprego de vendedor de enciclopédias porta a porta e teria mantido até que fosse bom, mas foi um problema. Eu poderia bater em 40 portas toda noite, mas mesmo assim sempre haveria um teto de ganhos limitado. Jornada de herói e antecipação do mecanismo para poder explicar para a pessoa como é que funciona. E além disso, vender de porta a porta é uma maneira horrível de se ganhar a vida. E assim por diante, certo? Então, continuei pesquisando e estudando até que surgiu uma ideia louca, que é a minha primeira experiência com o que chamo de RCS. RCS, os segredos de outra coisa que eu desenvolvi chamado publicidade assassina, que força as pessoas a comprarem o seu produto. E o que o RCS faz é possibilitar que você venda para o seu cliente, mesmo que você não conheça ele ou nunca tenha falado com ele pelo telefone. Ou seja, aqui ele mete o RCS como a justificativa da solução dele. Ou seja, ele seria meio que o mecanismo da coisa, que a galera chama muito hoje isso de mecanismo, né? Então, o RCS seria um mecanismo. O RCS usa segredos e outras coisas que desenvolvi chamado publicidade assassina, também é um mecanismo, certo? Mas olha, até a verbalização do Gary Albert é muito boa, porque ele verbaliza isso de uma forma que não é qualquer coisa. É tipo assim, publicidade assassina, RCS, é como ganhar muito dinheiro em quantidade de tempo. Então, a verbalização dele tem uma força muito alta, certo? E ele diz, que força as pessoas a comprarem seu produto. E o que o RCS faz é possibilitar e etc, né? O RCS guarda o segredo da publicidade assassina, que possibilita até mesmo que uma dona de casa ou estudantes os use. Isso aqui é um qualificador / quebra de objeção / facilitador, certo? E se você tem um negócio ou quer ter negócios, esse segredo pode trazer tanto dinheiro que você vai ter dificuldade de colocar tudo isso no banco. Outra pitch, certo? Isso aqui é uma pitch muito forte, certo? Que é uma pitch de lado negro / que a pessoa quer. Ou seja, é a mesma coisa no AVSL de sedução. Eu chegar e vou dizer o seguinte, cuidado, porque você vai ficar tão atraente que muitas mulheres casadas vão querer ficar com você. Ou então você pode dizer o seguinte, tenha cuidado ao usar isso. Melhor, eu já usei isso no VSL, que foi tipo assim,
Eu tenho muito medo de falar isso em público, porque alguns homens utilizam as técnicas que eu mostro nesse vídeo, nessa apresentação, pra manipular mulheres casadas e manipular mulheres e forçá-las a conseguir fazer sexo. Então, isso dá um ar de, isso aqui tem um poder, tá ligado? Então é muito top isso aí. Mas continuando. Não estou brincando. A minha ideia louca, por exemplo, me trouxe, certo? Mais de 20 mil cheques por dia, né? Esses 20 mil cheques por dia foi verdade mesmo. Acho que foi uma carta lá do Coat of Arms que ele fez. Eu acho que tá até analisado aqui. Não, eu analisei outra carta, mas... Aqui ele diz, ele prova esse mecanismo. Então, nada adianta tu ter um mecanismo muito top se tu não consegue provar esse mecanismo, certo? Isso significa que você deve contratar 30 pessoas ou mais apenas para descontar os cheques no banco. Mas a minha ideia louca não é apenas você vai aprender nesse livro. Ou seja, mais uma vez é picture indireto e benefício indireto, certo? Só que é aquela picture que eu falei que tipo assim, isso aqui vai ser muito ruim pra você. Porque você vai ter um problema gigante. Qual é esse problema gigante? Você vai ter que contratar gente pra poder descontar dinheiro. Eu quero ter um problema desse, né? Mesma coisa que você vai dizer o seguinte. Pronto, lá do Renato. A gente tem um expert que é o Renato Palmeira. E a gente diz que todo o lançamento dele, a Hotmart tem um problema, certo? Que é o problema da Hotmart travar quando a gente abre carrinho, certo? E por que isso acontece? Porque o cara é gigante. Então esse tipo de problema é o tipo de problema que a gente adora ter, certo? Que a Hotmart travar quando a gente abre carrinho do cara. Então, tipo assim, essa parada é muito top, sacou? É uma picture negativa. A mesma coisa dizer o seguinte, cara, só vai ter um problema. Tipo assim, a tua Lamborghini, ela vai quebrar de vez em quando, mas é de boa, tá ligado? Tipo assim, é um problema que a pessoa quer ter, certo? E aí que entra, eu vejo o resto do livro. Isso aqui é picture de produto, que é nada mais nada menos do que uma maneira de você gerar valor pro produto. Quer dizer o seguinte, como achar um bom produto para se vender se você não tem página 11. Faz a pessoa se imaginar já tendo o produto, certo? Abrindo o produto, ou seja, como achar um bom produto? Caramba, eu tô abrindo, vou lá ver na página 11, assim por diante. São pictures de produto, certo? E isso é interessante ver como ele vende o livro, porque ele vende o livro através de bullets, né? E todas essas bullets têm coisas especiais, mas eu não vou analisar porque a gente já tá com 27 minutos de vídeo aqui, certo? Mas ambos aqui são bullets que dá pra você dar uma olhada, certo? Há muito mais, incluindo como usar o RSS para encontrar a sua amante dos sonhos. Aliás, tem uma carta que o Gary Albert escreveu pra conseguir uma namorada. Depois eu posso até analisar essa carta, certo? Pra vocês terem noção como o cara ele era realmente pirado da cabeça, certo? Como aproveitar o presente valioso e absolutamente livre. Já pagou $2.500 por um desse. Como para evitar A6 de processos legais de buzzards humanos que estão com ciúmes do seu sucesso e assim por diante. Isso aqui, essa parada de buzzards humanos não tem força na copy, mas é porque ele foi processado. Então ele já colocou isso aqui só pra dar aquela zoeira, certo? Que o cara é maluco. Vamos lá. Ok? É isso por agora. Estou ficando sem espaço aqui, certo? De qualquer maneira, espero ter dado todas as informações suficientes para você sobre o meu novo livro, para fazer você decidir obtê-lo e ler. Mas por favor, certo? Isso aqui, ele faz antecipação de venda, certo? E aqui ele vende, postado o seu cheque ou ordem de pagamento para 30 dias à frente. Isso aqui é um bullet de garantia, certo? Eu não vou explicar, mas é literalmente o seguinte, só me paga daqui a 30 dias. Porque se eu for explicar, postar o cheque, blá blá blá, a gente vai passar mais um tempão aqui, certo? Mas é literalmente o seguinte, só me paga daqui a 30 dias. Eu vou te enviar o livro, só me paga daqui a 30 dias. E aqui ele vem e explica, meu custo é livre. O custo do meu livro é extremamente baixo em comparação com o que você recebe. Contudo, mesmo assim, não eu quero depositar um único centavo do seu dinheiro até você ler meu livro e descobrir por si mesmo que é bom o suficiente. Sou estranho pra você? Me desculpe se isso acontece. Mas não importa o que. Eu pretendo parar de tratar como eu gostaria de ser tratado, blá blá blá, certo? Isso aqui é uma explicação da garantia. Então, em outras palavras, eu acho que você merece... Não, voltando, infelizmente tive uma crise de tosse aqui. Vamos lá. Em outras palavras... Acho que você merece ser capaz de ler meu livro antes de permitir o dinheiro sua ordem de pagamento. Mais uma parada de produto, né? Veja como encomendar. Tudo que você precisa fazer é escrever seu nome e endereço nessas palavras com dinheiro máximo e uma ordem de pedido, blá blá blá. Isso aqui é uma picture de produto. Isso aqui é uma coisa que 90% do mercado erra, que é o quê? As pessoas geralmente não compraram algo na internet, a pessoa não sabe, tem aquela objeção, né? Então eu sempre gosto de, nos meus copies, lá na hora da oferta, eu passar pelo menos 1 minuto explicando pra pessoa, abrindo o checkout com a pessoa, mostrando pra pessoa isso. Porque muitas vezes tu tá perdendo venda por causa disso. Porque tu vai olhar, tu não mostra pra pessoa como é que tá lá gravado, como é que tá a compra do produto, como é que tu vai adicionar essa parada, assim por diante. A pessoa vai dizer, como é que eu vou fazer isso? Certo? E, mais uma vez, tem gente burra pra caramba, certo? Então,
Isso aqui ele faz, ele diz o seguinte: isso daqui eu preciso, assim que você é pedido, eu lhe enviarei o livro pelo correio de primeira classe. Você vai conseguir ler o livro imediato e vai ter acesso a muito tempo para lê-lo. Então, se você não estiver 100% satisfeito, devolva, que eu enviarei o dinheiro de volta. Mesma coisa, última picture de garantia, certo? O que é que a gente aprende com esses 30 minutos de vídeo e com a análise dessa carta? É que realmente, galera, é escrever uma carta de venda para poder ficar rico, certo? Eu aconselho que vocês usem aqui o The Gary Albert Later, né? Eu vou deixar esse... Não vou deixar o link, não. É só precisar The Gary Albert Later, isso aqui, ó. Click to anywhere. Aqui vão ter várias cartas de venda do Gary, né? E vocês vão ver que é sempre isso. Assim, a partir do momento que você acerta um VSL, você consegue escalar, você consegue mudar a sua vida, certo? Hoje eu conheço inúmeros players, eu conheço amigos meus que faturam dinheiro pra caralho, fatura muita grana, certo? Por quê? Porque eles acharam um VSL, acharam uma carta de vendas que deu certo, ok? E tem outra questão. Essa galera não fica pobre nunca, porque é só escrever uma carta de vendas e vender um produto. Vamos supor que a internet parou de vender. Eu escrevo uma carta, a carta na mão mesmo, e pronto. Vou na rua e vou vender algum produto, certo? Por quê? Porque o copywriting, isso é uma arma potente para que você possa fazer o que você quiser, certo? Ou seja, você pode ter MBA, você pode ter o que for. Se você sabe escrever uma carta de vendas, se você sabe copywriting, você sabe tudo. Você sabe se comunicar, você sabe tudo. Você tem as manhas, como a RJ fala, amigo meu RJ, o Arthur Silveira, gente boa também. Você tem as manhas. A partir do momento que você tem as manhas, você tem tudo, certo? Então, é isso, galera. Essa é o vídeo de hoje, certo? Eu não vou mais gravar vídeos aqui pra vocês. Por quê? Porque eu espero não ficar doente de novo, certo? O amigo que jogou essa macumba em mim, por favor, retire, ok? Porque eu preciso voltar à produção normal, certo? E é isso, galera. E outro conselho, que agora até falei pro Arthur, conversei ontem com o Arthur à noite, e eu cheguei na seguinte conclusão. Um copywriter, ele sai de um curso, ou um cara que tá lá no marketing direto, ele sai de um curso, um júnior, né? Pode ser o curso que for. Os melhores do mercado, curso do AgroFinancial, o Copcamp, que é um dos melhores cursos de marketing que existe, você vai sair de lá um júnior. Você não vai sair de lá um sênior ou um pleno, certo? E o melhor caminho, o caminho mais rápido para você se tornar um pleno / sênior é escrever, certo? Porém, antes disso, é analisar a carta todo dia e fazer... ler os livros clássicos, certo? E querendo ou não, galera, eu lancei a minha primeira oferta dia 1 de janeiro, certo? Uma oferta que fez múltiplos 6 dígitos por mês. Foi a minha primeira oferta, certo? Que eu passei um mês de research. Então, eu tô no marketing direto, lógico que eu tô no copy há quase um ano, certo? Há quase 2 anos, né? Mas no marketing direto, porque a gente sabe que é diferente um copyright de lançamento para entrar pro marketing direto. Eu tô no marketing direto, tá parada de 6 meses. E olha com que eu já tô conectado, e olha o que eu já sei, e olha o que eu já fiz. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu não tava atrás de curso, eu não tava atrás de outras coisas. Eu só foquei em crescer. Eu foquei em ser determinado, eu foquei em querer fazer o que tinha que ser feito. Eu foquei em querer fazer aquilo que tinha que ser feito. E o que é que tinha que ser feito? Tinha que ser feito analisar a carta de venda, tinha que ser feito estudar, tinha que ser feito ler todos os dias, tinha que ser feito isso. E em 6 meses eu consegui ter esse resultado, certo? Imagina daqui a 1, 2 anos. E hoje eu me igualo a pessoas que já estão há 2, 3 anos de mercado. Hoje eu converso e troco ideia frente a frente com pessoas que já estão há 2, 3 anos de mercado, sendo que eu só tenho 6 meses, certo? E até digo, o meu pico veio de uns 3 meses pra cá, e quando eu comecei realmente a estudar copy, certo? Ou seja, eu tô literalmente há 3, 4 meses estudando copy de verdade, e olha o que eu já sei, com 3, 4 meses. Então, cara, você aí que tá me ouvindo agora, você que tá me assistindo agora, certo? Entenda uma coisa, uma carta de vendas pode mudar a sua vida. Uma carta de vendas pode mudar a sua vida. Uma carta de vendas pode mudar a sua vida. Você acertar num VSL, esse VSL pode deixar tu milionário, ele pode mudar a vida da tua mãe, do teu pai, pode fazer tudo isso, certo? E o principal ponto, mano, se você ficar optando pelo caminho fácil, se você ficar optando por um lugar ou outro, etc, você vai pegar o caminho mais difícil, certo? Sendo que tu pode pegar em 3, 4 meses e entender de verdade, fazer o caminho complicado, que é passar 2, 3, 4 horas do teu dia dedicado a copy durante 6, 7 meses, 1 ano,
pra que isso se torne uma parada muito foda, certo? Tu pode fazer isso e dedicar durante 3, 4, 5 meses, até um ano. Tu vai se tornar um cara foda, certo? Nessa pequena quantidade de tempo. Por quê? Porque tu vai estar dedicando o teu tempo, o teu foco nisso, certo? Você vai estar fazendo o que tem que ser feito, ok? Então, tipo assim, se me perguntarem hoje o que é preciso, eu digo só isso, ó. Cara, analisa carta de venda todos os dias. Começa com um pouco e vai aumentando, analisando carta de venda todos os dias. Faz isso e lê os livros clássicos. 50 páginas por dia ou um capítulo por dia, faz um resumo. Só isso, certo? Então eu li o Breakthrough quase 14 vezes, eu li o Quickstart um monte de vezes, e assim por diante. Por quê? Porque eu tipo assim, o caminho difícil se tornou o caminho fácil pra mim, entendeu? Porque se eu tivesse optando pelo caminho fácil, eu não teria nada que eu tenho hoje, certo? Se eu tivesse optado pelo caminho fácil, de chegar e, eu vou só ficar aqui, não vou fazer research, não vou fazer nada, eu iria demorar 2, 3 anos pra ter o resultado que eu tô tendo em 3 meses de estudo. Ou seja, é você dedicar, é como o Paulo Musi fala, você tem que entender o que é prazer e o que é felicidade. Prazer você tem aqui na hora. Prazer é você sentar com seus amigos e ficar, é só isso? Qual é o segredo aqui do negócio do Fint? Qual é o segredo aqui da VSL Express? E felicidade é o que você vai ter no longo da sua vida. Felicidade é o que você vai ter ao saber que você tem capacidade de escrever e multiplicar dinheiro através de uma carta de vendas. É isso que você vai ter como felicidade. Porque hoje eu sei que eu não sou ainda o melhor, certo? Mas eu tô trabalhando pra ser, e daqui a 1, 2 anos eu vou ser um cara que eu não vou ter mais nenhum tipo de problema financeiro. Eu não vou ter mais nenhum tipo de problema financeiro. Por quê? Porque eu sei escrever uma carta de vendas. E sim, uma carta de vendas pode mudar a vida das pessoas, certo? Olha o que eu tenho e olha o que vocês têm em mãos. O Gary Albert e o Eugene passou anos, eles passaram 30 anos para conseguir descobrir isso. E eles entregaram para vocês de graça, nos livros, nas análises, nas cartas dele. É só você sentar a bunda na cadeira e ler. E com 3, 4 meses, 4, 5 horas por dia de estudo, de determinação, não é ficar de terno e gravata em casa e achar que a tua vida vai mudar. É você sentar a bunda na cadeira e fazer. E nesse tempinho pequeno, tu vai ver e tu vai dizer o seguinte, cara, eu consegui, certo? Então é literalmente isso, pessoal. Esse aqui foi a motivação de final para vocês entenderem realmente que é só escrever uma carta de vendas, certo? É isso, fiquem com Deus, certo? Treinem, mas não treinem do jeito que eu treino pra passar mal, certo? E eu acho que esse aqui vai ser um dos últimos vídeos do canal. Caso eu fique doente novamente, eu posso até gravar um vídeo pra vocês. E talvez esse aqui foi a análise mais longa que eu já fiz em todo o meu canal aí, né? O meu canal no YouTube, certo? Outra parada, aqui embaixo tem algum vídeo do Eugene Schwartz. Só entrar no meu canal que vai ter um vídeo lá do Eugene Schwartz. E é isso. E outra, se você gostou de tudo isso, compartilhe nos grupos, mande nos grupos e assim por diante, certo? Isso aqui é uma parada que eu quero mostrar pra vocês e eu quero que vocês todos entendam isso, certo? Um abraço, é nóis e fire! Uhul!